eu quero dizer para vocês que o Pedro está falando assim, olha, eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo e também participante da glória que será revelada. Nós, muitas vezes, a gente olha para a glória, né? A Aparecida acabou de testemunhar que ela passou um processo de anos, né? Muita dificuldade, sofrimento, mas ela foi entendendo. Esse foi entendendo, esse foi se submetendo, o que é? É ser essa testemunha do sofrimento de Cristo. Ela sofreu, ela passou o processo, mas ela é participante da glória que será revelada, e ela já está vivendo essa glória. Então nós precisamos passar o processo para ser participante da glória de Jesus, da glória de Cristo. E essa glória, na verdade, ele está falando da glória vindoura, né? Só que essa glória, gente, ela começa aqui. Porque a partir do momento que a gente recebe Jesus, que a gente tem essa decisão, que a gente se converte, né, a Jesus Cristo, ao Evangelho, a partir desse momento, a gente começa já a viver a eternidade. Entende? Então, aquele momento onde o seu corpo vai ser glorificado, onde você vai ter um corpo de luz, esse corpo carnal, com a tendência ao pecado, ele não vai existir mais, ele vai ser transformado. Essa glória que vai vir no seu corpo físico, ela já está presente dentro de você. Quando você recebeu Jesus, entende? Essa glória já veio habitar dentro de você. Por isso que a palavra que define o sacrifício de Cristo, a salvação, é sozo. Sozo quer dizer salvação da alma, né? Libertação do pecado, quer dizer também cura para as enfermidades. O sacrifício de Jesus, ele vem trazer cura para o nosso corpo físico. Por quê? Porque já começa a atuar no nosso corpo essa glória de Deus que vem habitar dentro de nós, é o poder do Espírito Santo. E também a palavra sozo quer dizer prosperidade, né? A vida abundante. A salvação, a cruz vem nos trazer isso. Por quê? Porque a cruz redime a nossa história. A cruz diz assim para nós, ó, os teus pecados estão perdoados. Agora você é participante do reino de Deus. E nesse reino você é rei e sacerdote. Então você não é mais qualquer pessoa. Você agora está neste lugar onde você tem a bênção de Deus sobre você, onde você tem saúde. É um reino de luz, é um reino de paz, é um reino de amor. É um reino que não é deste mundo. Então a gente começa a passar uma transformação, há um processo que acontece, que começa no nosso interior. E é interessante isso essa atividade que a gente acabou de fazer, porque, gente, é exatamente isso que Deus faz na nossa vida. Ele trabalha no nosso interior primeiro. Ele vai desconstruindo, vai tirando aquela mente incrédula, aquela mente idólatra, sabe? Vai nos posicionando, vai nos limpando, nos purificando. Aí começam a vir as bênçãos externas, começa a vir as coisas que a gente apalpa com as nossas mãos, com o nosso corpo físico. Mas primeiro é por dentro. Então Pedro está dizendo, olha, eu sou testemunha do sofrimento de Jesus Cristo e sou participante da glória que será revelada. Essa glória que será revelada, nós já estamos assim, como dizer assim, degustando, né? Vamos falar assim, degustando dessa glória na nossa vida aqui nessa terra. Mas essa glória, ela é infinitamente maior do que a gente pode imaginar ou do que a gente tem vivido. Tudo isso, toda essa celebração que a Aparecida tem vivido. Eu sei que outras pessoas aqui também têm conquistado bênçãos na família, têm conquistado coisas materiais. Tudo isso, gente, é só uma degustação muito pequena da glória que será revelada. Então, é preciso que a gente seja participante do sofrimento para ser participante da glória. Não há glória sem sofrimento. É isso que Pedro está querendo dizer aqui. Aí, ele continuando, né? Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade. Parece que Pedro estava vendo o que está acontecendo hoje, né?
nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Gente, tem uma coroa para nós. Tem uma coroa. Você pode ter uma casa imensa aqui, você pode ter casa na praia, você pode ter iate, você pode comprar o que for, sabe? Você pode desfrutar de grandes bens com a sua família, mas eu quero te dizer que além de tudo isso, tem uma coroa para você. Por que tem coroa esperando por você? Porque você é rei e sacerdote, rainha, né? É um reino de sacerdotes. Então tem coroa, gente. Agora, tem uma chave aqui para nós, né? Que às vezes a gente não gosta muito de olhar. Que é no versículo 2. No meio do versículo ele diz assim: segundo a vontade de Deus. Então eu quero trazer isso aqui para a gente pensar um pouquinho. O que você está fazendo? É segundo a vontade de Deus ou segundo aquilo que você acha? Qualquer coisa que você esteja fazendo, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, trabalhando, você que está ativo no ministério, você está fazendo segundo a vontade de Deus ou você está fazendo da sua cabeça, do seu coração? Ou você está fazendo para impressionar alguém, ou você está fazendo porque você tem um vazio dentro de você e você precisa preencher com atividades. Qual é a motivação que você tem para fazer o que você faz? A motivação para a gente fazer o que faz tem que ser a vontade de Deus, senão é em vão o que nós estamos fazendo. Criar filhos, ensinar os nossos filhos fora da vontade de Deus é em vão, vai dar tudo errado. Estar num trabalho, num lugar que não é para você estar, que é segundo o seu desejo. Ai, mas eu queria tanto, mas eu quero porque quero. Sabe o que vai acontecer? Vai dar errado. Então, reflete aí, pergunte ao Senhor: Senhor, o que eu estou fazendo está na tua vontade? É assim mesmo que eu tenho que fazer? É isso? É desta forma? Gente, até para dar oferta nós precisamos perguntar para Deus: Senhor, eu devo dar essa oferta? Eu devo ajudar essa pessoa? Qual é o valor que eu vou dar de oferta hoje? No culto, na reunião, Senhor, que valor eu quero dar? Porque, sabe, essa coisa de dinheiro é interessante? Porque assim, ó, você vai lá no culto, aí tem o momento da oferta. Aí você dá o quê? O que você pode, certo? O que você acha. Então, se você tem R$ 20, é os R$ 20 que você vai dar. Se você tem R$ 2 na sua carteira, duas moedas de R$ 1, você vai dar aquilo lá. Agora, se você perguntar para Deus e ele falar assim, R$ 100. Nossa, Senhor, mas R$ 100 de oferta no culto? E aí? Se ele falar assim, ó, R$ 300. Não dá vontade de fechar a carteira e não dá nada? Então, né? Mas a gente precisa se submeter. Não é fácil, gente, se submeter a Deus em relação ao dinheiro. Só que eu vou dizer para você, se a gente não se submeter a Deus com o nosso dinheiro, nós vamos estar governados por Mamon. Então, as nossas ofertas não somos nós que determinamos. Porque se você dá os seus R$ 10 que você tem, talvez, né? Talvez, eu não vou generalizar. Mas será que Deus não está querendo, através disso, através de você dar uma oferta, que seria assim um desafio para você, um desafio de fé, será que Deus não está querendo trabalhar a fé no seu coração? Ai, gente, eu luto com isso, assim, eu vou, às vezes eu não tenho, só que eu fiz um propósito, que o dinheiro não vai me governar. Então, Senhor, ó, o Senhor está vendo a minha situação e ali eu oro e pergunto ao Senhor. Toda vez o Senhor fala assim, ah, é tanto? Não.
mas eu tô ali buscando, nessa caminhada, né, de procurando fazer a vontade de Deus. E em tudo, gente. Às vezes você vai corrigir seu filho na raiva, sabe? No momento do estresse. Será que essa é a vontade de Deus para sua família? Porque às vezes você faz a coisa com um membro da família e isso reflete em todos, não é? Imagine você estar ali discutindo com seu marido, uma briga com o marido. Vai refletir nos filhos. Então, será que é o momento de você conversar esse assunto com seu marido? Será que lá na igreja você está realmente na atividade que Deus quer que você esteja? Então, a gente precisa buscar o tempo todo falar, Senhor, fazer essa oração, Senhor, me guia na tua vontade. Essa atividade aqui, eu tenho desejo, Senhor, de fazer isso. Eu tenho desejo de ajudar essa obra social. Eu tenho desejo de trabalhar na igreja, nesse ministério. Senhor, é isso que o Senhor tem para mim. Então você vai orando isso. Você não precisa ficar parado, né? Esperando assim também a vida inteira, 5 anos, Deus te falasse, e você tem que entrar no ministério do quê? Do diaconato, da igreja. Não é isso, gente. Mas é você, olha, eu tô sentindo isso aqui, Senhor. Você vai orando, você vai fazendo na medida do que Deus vai te orientar. Porque, gente, quando nós estamos assim submetidos a Deus e tá errado, não é aquele caminho, Deus vai fazer você voltar. Ele vai fazer você entender. E Ele não vai deixar você continuar num caminho que não é a vontade dele. Tá? Então, toda vez que você fica nessa busca, que você está se submetendo a Deus, Senhor, é essa casa que eu tenho que comprar? Senhor, eu devo mudar de carro? Senhor, eu devo trocar a escola, mudar de escola dos meus filhos? Pergunte ao Senhor. Porque quando a gente faz por qualquer outra motivação, pode ser que dê tudo errado. E eu trouxe aqui alguns exemplos, vamos ver se dá tempo da gente comentar rapidinho, ó. Em Números, capítulo 12, tem uma história muito interessante sobre Balaão. Vocês já ouviram falar no Balaão? O povo de Israel, eles tinham saído do Egito e eles estavam caminhando pelo deserto e eles estavam assim, sendo vitoriosos. O povo, eles aumentavam, gente, eles cresciam, cada dia era mais gente, as mulheres eram muito férteis, a família crescia, o povo estava muito numeroso. E isso assustava as nações, os outros povos, né? Porque o povo era forte, era poderoso. Aí teve esse rei aqui, o Balaque, que ele ficou com medo. E ele chamou um profeta que tem o nome de Balaão. Só que esse Balaão, ele era assim uma espécie de profeta desviado da vontade de Deus. Aí esse rei Balaque foi chamar o Balaão para amaldiçoar o povo, para lançar uma palavra de maldição. No versículo 12, aí o Balaão, ele vai até perguntar para Deus se ele deve ir. Aí Deus fala assim no 12: não irás com eles e não amaldiçoarás este povo, porque é um povo abençoado. Aí Balaão até obedece, tá? Depois, essa história é legal de vocês lerem com calma, tá? Porque ela ocupa aqui acho que uns 3 capítulos, 2, 3 capítulos, que é interessante você ler e ver a sequência, o que aconteceu. Aí aqui no versículo, deixa eu ver, 24, mas o anjo do Senhor se pôs num caminho apertado entre as vinhas e havia um muro de um lado e de outro. E ao ver o anjo do Senhor, a jumenta encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso ele voltou a bater na jumenta, porque ele estava indo lá para amaldiçoar o povo. Deus já tinha falado para ele não ir, mas o rei insistiu, o tal do Balaque insistiu e ele vai. E Deus, aquele momento que Deus usa a jumenta para falar com ele. Então o anjo se coloca, quem vê o anjo? A jumenta. Aí ela para, ela não quer andar. Quantas vezes Deus coloca um anjo, né, no nosso caminho que a gente não está vendo, mas sabe aquela situação que não vai, que não anda e você está insistindo?
Você não está vendo que tem um anjo, é um anjo que está te impedindo. Aí, no 27, e ao ver o anjo do Senhor, a jumenta deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão se acendeu e ele bateu na jumenta com o bordão. Neste momento, o Senhor abriu a boca da jumenta e ela perguntou a Balaão: que foi que te fiz para me bateres 3 vezes? O Balaão, ele não estava vendo que Deus tinha colocado um impedimento. Deus mandou um anjo para impedir que ele continuasse naquele caminho. E aí, a jumenta não vai, porque ela está vendo um anjo, gente. O animal está vendo. Os animais, eles são sensíveis a esse tipo de situação, a essas manifestações. E ela não vai, ela empaca, sabe? Aquela coisa que o animal empaca? Foi o que aconteceu aqui. Aí o Balaão fica bravo e ele bate na coitada da jumenta. E a jumenta fala. Você já viu algum animal falar, não sei, o papagaio, o periquito? Pois é, aqui a jumenta falou, gente. Deus abriu a boca da jumenta e ela perguntou: o que eu te fiz para você me bater? O que eu estou te fazendo para você me bater? Então o Balaão, ele estava seguindo a qual vontade? Do seu próprio coração. Por quê? Porque tinha dinheiro envolvido. Ele ia receber do rei. Então ele estava fazendo a vontade dele e estava fazendo a vontade do rei. Talvez também porque ele quisesse impressionar, ele quisesse estar por cima. Eu sou o profeta que o rei me escolheu. Todos esses sentimentos, né, que muitas vezes acontecem no nosso coração. Gente, aqui no versículo do capítulo que a gente está lendo, 1 Pedro 5, do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros. Tende todos uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. O Balaão, Deus se opôs ao que o Balaão estava querendo fazer. Deus se opôs. Então, quando você não se humilha perante o Senhor, Ele vai te humilhar. Ele vai se opor a você. Principalmente se Ele tem um propósito na tua vida e você não está enxergando. Então, o Balaão aqui, ele queria fazer a vontade do seu próprio umbigo. Queria receber dinheiro. Aí, teve um momento aqui, deixa eu ver. Onde que eu tô? 22, né? No 31, olha o que acontece com ele. No final, ele viu o anjo do Senhor parado no caminho com a espada desembainhada na mão. Então baixou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Deus tinha falado para ele não ir. Ele desobedeceu e foi. Deus se opôs a ele até que ele se prostrasse diante do Senhor. E depois, gente, aconteceu muita coisa, viu? Com esse Balaão aí. Vocês lembram porque essa história ensina muita coisa pra gente. A outra pessoa que Deus se opôs foi Paulo. Atos 9. O apóstolo Paulo, ele era chamado de Saulo. E ele era o apóstolo Paulo, ele era um fariseu, ele era um religioso. Ele era um homem conhecedor das leis, gente, e ele era praticante da lei de Deus. Só que ele estava ali dentro daquele sistema religioso da época. E aí quando Jesus vem e prega, né, e prega o arrependimento, e Jesus sobe aos céus, os discípulos continuam pregando a mensagem do evangelho, o Saulo é um dos homens, é uma das pessoas que mata os cristãos. Então nesse capítulo aqui, olha o que aconteceu. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, porque assim eram chamados os cristãos do caminho,
Aquelas pessoas do caminho. Por quê? Porque Jesus é o caminho. Tanto homens como mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Então veja, Paulo estava fazendo a vontade de quem aqui? Pode falar, quem souber, quem pegou já aí. Eu acho que ele estava fazendo, além da vontade dele, né, como fariseu, aquilo que ele acreditava que estivesse na lei, Que era a né? religião. É isso, a religião. Entendeu? Então, aqui Paulo está vivendo num sistema onde a religião era o ápice. Exatamente. Ele matou muita gente, Paulo. Ele matou muitos cristãos. Em nome da religião. Em nome de cumprir o que estava escrito. Porque a mente estava obscurecida pelo engano. Não conseguiu entender que Jesus era a verdade, que Jesus era o Filho de Deus. Eles não conseguiam enxergar isso. E o que aconteceu com Paulo? Vocês conhecem a história. Ele estava indo para matar gente, ele estava com cartas. Ele estava debaixo de um sistema religioso para matar pessoas. E aí o Senhor Jesus aparece, ele cai prostrado. Ele cai, desliga aí o microfone, gente. Ele cai prostrado diante de Jesus, daquela luz, né? Fica cego. Então o que aconteceu aqui? Paulo não conseguiu se submeter a Deus. O que o Senhor fez? Se opôs a ele. Ele estava indo pela vontade da religião. E aí o Senhor se coloca no caminho dele e fala: Paulo, eu sou aquele que você está perseguindo. Você vai ficar cego por 3 dias. E você vai entender qual é a minha vontade. Então, às vezes, quando a gente não entende a vontade do Senhor, nós ficamos sem poder enxergar. E a gente não recebe a direção. Por quê? Porque está indo contra a vontade de Deus. Será que não é esse o seu caso? Por isso que às vezes a gente ainda não recebeu aquilo que vocês colocaram no papel hoje. Porque está sendo movido por religiosidade. Não está indo pela vontade do Pai. Está indo de acordo ou com a sua própria vontade, ou você está fazendo por dinheiro, ou você está seguindo a religiosidade. Outra pessoa. Deus se opôs também ao povo de Israel no livro. O outro exemplo, gente, é Pedro. Quando o Senhor Jesus fala que ele vai para a cruz, está em Mateus 16, 21 e 22. Que Pedro fala assim: não, Senhor, o Senhor não vai morrer, não. Aí Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás. Então Pedro aqui estava sendo usado para fazer a vontade do diabo. Discípulo de Jesus. Tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado para não estar ouvindo a voz do diabo. E também eu coloquei o exemplo do rei Saul, 1 Samuel 13, de 6 a 9. Saul, ele estava agindo, ele foi desobediente por causa da pressão, do estresse. Então ele queria controlar na mão dele, falta de fé no Senhor, tá? E aí ele desobedeceu e o Senhor se opôs a ele. Então essas foram as anotações. Eu vou deixar com vocês e depois, Cláudia, que você terminar, você mesma pode orar, tá bom? E encerrando aí, a Aparecida também vai encerrando como vocês quiserem. Quem tiver mais testemunho, vocês me perdoem, eu tenho que sair assim, tá? Mas é isso. Um beijo para vocês e ótimo sábado, tá bom? Deus abençoe esse final de semana. Amém. Pode voltar aí, Cláudia. Deus abençoa. Cadê a Cláudia? Cláudia? Felipe, a próxima caminhada é segunda Pedro, né? Sábado que vem.